de podermos ouvir o que Ele tem a nos dizer por meio da Sua palavra. Quero convidar você para um momento de oração. Assim como nós estamos, gostaria que nós pudéssemos voltar o nosso coração a Deus e falar com Ele nessa manhã. Senhor nosso Deus, sempre te buscamos com gratidão no nosso coração, porque temos muito mais do que merecemos. A nossa vida te pertence, não somos absolutamente nada, nem sem o ar que nos cerca, absolutamente dependentes de toda o ambiente à nossa volta, de uma série de circunstâncias que mantêm a nossa vida, e assim também somos dependentes de Ti, que és o doador e mantenedor da vida. Somos também dependentes porque o Senhor apenas não nos mantém a vida física, orgânica, mas o Senhor também nos tem dado vida, e vida com abundância a partir do sacrifício do bom pastor que deu a sua vida pelas suas ovelhas, o Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado porque nele nós temos descoberto os tesouros da vida. Ele mesmo disse sobre si: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ó Deus, nós oramos mais uma vez para que o Teu Santo Espírito venha abrir os olhos do nosso coração, nosso entendimento, para que compreendamos a profundidade do que Jesus disse acerca de si mesmo. E para que essa vida que foi alcançada por meio da sua morte e sua ressurreição, elas se tornem cada vez mais concretas, palpáveis, experimentadas nas nossas vidas, na nossa caminhada, no nosso cotidiano. Em nome de Jesus, nós oramos para que esse amor de Deus, o Pai, essa graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo, elas estejam presentes aqui entre nós, se manifestando entre nós. Em nome de Jesus que oramos, que te pedimos. Amém. Nós nos reunimos em nome desse Deus que é trino, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Sejam todos bem-vindos, é com grande alegria que estou aqui nessa manhã. E nós estamos numa série de pregações nesse mês de junho. E nós já falamos sobre promessa cumprida, sobre a companhia imprescindível do Espírito Santo, sobre presença transformadora. E hoje nós vamos falar sobre poder vocacional. Quem nos vocaciona para o serviço? E como isso é feito? É o Espírito Santo de Deus quem nos vocaciona, quem nos chama para o serviço. E uma das funções do Espírito Santo é conceder-nos dons para que esse serviço seja feito. Ele faz isso distribuindo dons à igreja, é assim que Ele nos vocaciona para o serviço. E Ele concede dons a cada um de nós para a edificação da igreja de Cristo. E quando eu penso sobre dons espirituais, eu percebo que é um tema de fato complexo. E a impressão que temos é que nós luteranos, nós quase não sabemos ou nós falamos muito pouco sobre isso. E eu lembro que a primeira vez que eu ia pregar sobre dons na minha vida, era em Foz do Iguaçu, lá na comunidade, e eu lembro que no dia anterior eu contei para minha tia isso, que era pentecostal, e eu disse: olha tia, no dia que eu for pregar amanhã eu vou dizer assim, com licença que eu vou chamar minha tia que é pentecostal, ela sabe muito melhor sobre esse assunto. Claro, é uma brincadeira, eu brinquei com ela, mas realmente eu acredito que a gente precisa falar mais sobre isso e compreender melhor como é que funciona essa questão dos dons espirituais. E também é muito comum quando eu falo sobre dons, a pessoa logo dizer: mas eu não sei meu dom. Talvez algum de vocês esteja pensando isso. Eu não sei qual é o meu dom. Eu ainda não descobri. E antes de falar sobre como descobrirmos os nossos dons, nós precisamos saber o que são dons espirituais e para que servem.
E para isso nós vamos ler a Bíblia. Quero convidar então para a gente ler 1 Coríntios 12, em que Paulo fala a respeito dos dons espirituais. E, inclusive ele cita alguns dos dons que existem, dos muitos que existem. Eu vou projetar aqui o texto bíblico. Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que, quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso, eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer: Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro a palavra de conhecimento, pelo mesmo Espírito. A outro, fé, pelo mesmo Espírito. A outro, dons de cura, pelo único Espírito. A outro, poder para operar milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A outro, variedade de línguas. E ainda a outro, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito. E Ele as distribui individualmente a cada um conforme quer. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. A comunidade de Corinto, ela havia recebido de Deus diferentes dons espirituais. E era uma comunidade muito rica na manifestação dos dons. Mas por causa disso, eles tinham muitos conflitos, por causa de ciúmes e inveja acerca dos dons de cada um. E por essa razão, a preocupação do apóstolo Paulo em todo o capítulo 12 é demonstrar aos coríntios a unidade da fonte de todas essas riquezas, que é o Espírito Santo, que é Cristo. Os capítulos 12, 13 e 14, eles se complementam por causa disso. E para que a gente possa compreender melhor como era a igreja de Corinto. A igreja de Corinto, ela era uma igreja heterogênica, com pessoas de diversos lugares. E ela era predominantemente gentílica, ou seja, não tinham muitos judeus. E em toda a carta de Coríntios, percebe-se que a razão dos conflitos era a falta de amor fraterno e amor ao Senhor Jesus. E é sob a ótica do amor que Paulo aborda a questão dos dons, da falta do amor e da falta da unidade. Então, no capítulo 12, ele vai falar acerca dos dons, também dizendo que é um só corpo, mesmo tendo muitos membros, e no capítulo 13 ele fala sobre o amor. Então, Paulo começa dizendo: meus irmãos, quero que vocês saibam a verdade a respeito dos dons que o Espírito Santo dá. Indica assim que Paulo não precisa tratar apenas dos carismas, dos dons espirituais, mas que foi questionado até mesmo a maneira de como o Espírito agia. E os coríntios então tinham dificuldade não só em relação aos dons, mas em relação à própria atuação do Espírito Santo. E me parece que nós também podemos ter às vezes essa dificuldade em como o Espírito Santo atua. Senão, essa série não se chamaria Espírito Santo, Prazer em Conhecer. O Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade. Ele habita no cristão. Ele glorifica a Cristo e nos afirma que somos filhos de Deus e nos guia para Jesus. Por isso, Paulo diz que ninguém pode afirmar que Jesus é Senhor a não ser pela ação do Espírito Santo. Então, se você afirma que Jesus é Senhor da sua vida, é pela ação do Espírito Santo.
E além disso, a sua função é criar unidade entre os cristãos e entre nós e Deus. E o que é o dom espiritual? Bom, não sei o que aconteceu aqui. O que é o dom espiritual? O dom, a palavra dom no grego, está relacionada com a palavra graça. Isto é um presente de Deus para aqueles que creem em Jesus. São habilidades que Deus concede para que possamos servir a Ele. E em primeiro lugar, o propósito dos dons é para edificar a igreja. E em segundo lugar, a convicção e a conversão de incrédulos. E Paulo está escrevendo essa carta em resposta a um problema específico da igreja primitiva. E é importante para nós sabermos como que isso está relacionado conosco hoje. O que Paulo diz é que existem diferentes tipos de dons espirituais, existem maneiras diferentes de servir e há diferentes habilidades para realizar, dado a cada um de nós pelo mesmo Espírito. O mesmo Senhor, o mesmo Deus que os desperta em cada pessoa para o bem de todos. Ou seja, o que Paulo está dizendo é que há variedades de dons. E vocês sabiam que há 5 listas de dons no Novo Testamento? E a razão dessa variedade de dons é por causa das tarefas da igreja, que são muitas. E essas tarefas exigem habilidades diferentes. Mas da mesma forma que nenhum membro é mais ou menos importante que outro, nenhuma pessoa é mais especial que a outra só porque tem determinado tipo de dom. O pastor Daniel não é mais especial que a gente porque ele tem o dom da pregação. O ministério do louvor não é mais especial que nós porque eles louvam ao Senhor aqui na frente. São só exemplos que eu estou querendo dizer para que vocês possam perceber que por causa dessa variedade de dons não existem pessoas mais ou menos especiais que outras. Todos os dons espirituais, eles provêm do Espírito Santo. E a sua finalidade é para o bem de todos, para unificar e edificar a igreja. E os dons, eles são imprescindíveis para a edificação da igreja. Mas ao invés de unificar a igreja cristã, toda essa questão dos dons estava causando divisão entre as pessoas e estava dividindo a igreja de Corinto. E como isso é possível? Ora, o dom é uma ferramenta de Deus, mas a divisão e o conflito acontece porque as pessoas utilizam essa ferramenta para o mal. Naquela igreja, os dons haviam se tornado um símbolo de poder espiritual, causando rivalidades, intrigas, invejas e ciúmes entre as pessoas. Porque algumas pessoas dentro das igrejas pensavam ser mais espirituais que outros, porque tinham determinado dom. E será que isso que estava acontecendo lá na igreja de Corinto acontece com a gente hoje? Essa questão de divisão, de intrigas por causa dos dons, ou por a gente achar que uma pessoa ou outra igreja é mais espiritual ou menos espiritual? Sim. Dentro das igrejas, aqui na nossa comunidade, e entre as denominações cristãs também há essas comparações. Infelizmente, é muito fácil julgarmos, sermos mais espirituais ou melhores que os outros. E algumas vezes eu já ouvi também, aquele ali é crente de geladeira. Ou, aquele ali é fanático demais, é muito crente demais para o meu gosto. Há comparações dentro da igreja e entre as denominações cristãs, porque nós pensamos ser mais espirituais que outros, ou menos. E infelizmente essa questão dos dons causa divisão, ciúmes e inveja. E isso é trágico, porque é o contrário do que Jesus nos ensina. De que nós não devemos nos considerar melhores que os outros. E é contrário também da própria atuação do Espírito Santo, que é gerar unidade. No começo da pregação, eu contei aquela história, aquela brincadeira que eu fiz com a minha tia, dizendo que ao pregar sobre dons, eu iria chamá-la.
E de fato nós podemos notar que as igrejas pentecostais enfatizam bastante a questão dos dons sobrenaturais. Já eu percebo que nas igrejas tradicionais, nós exaltamos mais os dons do pastor. Como se só o pastor, o obreiro, a obreira tivesse dom para fazer as coisas. Nós precisamos mudar essa mentalidade. Nós precisamos, nesse sentido, aprender mais com os pentecostais. Nós precisamos orar pedindo para que Deus manifeste e nos conceda dons para edificar a nossa igreja. E além de pedir dons, nós precisamos pedir sabedoria para usá-los para glorificar a Cristo e não a nós mesmos. Nós precisamos parar com isso, de achar que só alguns têm dom e são vocacionados para servir, e de criticarmos ou compararmos pessoas e igrejas por seus dons diferentes. Claro, essa questão da vocação específica para o pastorado não são todos que têm. Mas todos nós somos vocacionados e chamados para servir de diferentes maneiras. Cada denominação tem espiritualidade diferente e a sua maneira de adorar a Deus. E nós precisamos olhar para o Senhor da igreja que concedeu esses dons. Porque o Espírito Santo, ele cria unidade e quem causa divisão somos nós. Paulo cita alguns dos dons. E estudando esse texto, nós nos deparamos com uma variedade de dons que o Espírito Santo dá para a edificação da comunidade e anúncio do poder de Deus. E dessa forma existem várias formas e estilos diferentes de adoração. E o texto quer mostrar, em especial, que cada cristão é dotado com um ou mais dom do Espírito. Seja ele de serviço, de pregação, de louvor e outros. E Deus é ilimitado na sua forma de agir. E os dons do Espírito, eles devem servir para a edificação da igreja de Cristo e proclamação do Evangelho, e não para o orgulho pessoal. E o Espírito Santo dá dons de forma bem especial para cada um, conforme a necessidade de cada comunidade. Sendo assim, como descobrir meu dom? Cada pessoa que crê em Jesus tem a sua função no corpo de Cristo. E normalmente, o dom que temos é aquilo que você sente muita satisfação ou facilidade em fazer para a comunidade. John Stott, em seu livro Batismo e Plenitude do Espírito, afirma que Deus concede o dom de acordo com a característica pessoal de cada um, com a sua personalidade. Por isso, se você ainda não descobriu o seu dom, em primeiro lugar, ore. Para que o Espírito Santo te mostre qual é o seu dom. Pois cada um aqui tem um papel importante e especial na edificação da igreja de Cristo. Seja um dom considerado comum ou inexplicável. E em segundo lugar, converse com pessoas cristãs, com amigos na comunidade, com pessoas que conhecem você, para que você tenha clareza do seu dom. Porque às vezes você não pode estar percebendo que você tem aquele dom para determinada coisa, mas as pessoas que estão ao seu redor enxergam isso nitidamente em você. Por isso, converse com pessoas. E quando você orar, não ore apenas para que Deus mostre o seu dom, mas ore para que Deus manifeste dons para a edificação dessa comunidade. E com a ajuda de Cristo, nós não ficaremos com ciúmes ou inveja com o dom que cada um recebe. E em terceiro lugar, trabalhe. Quando eu fui pontuar fazer esses 3 pontos, ou esses pontos de como descobrir os dons, eu perguntei para o Josiel, como é que você acha que a gente pode descobrir os nossos dons? E ele disse, trabalhando, fazendo, dando a cara a tapa, mãos à obra. Porque assim a gente vai descobrir, eu tenho facilidade nisso eu não tenho tanta. Coloque-se à disposição da igreja para servir nos ministérios. Coloque-se à disposição de Deus. E assim nós vamos descobrindo o que temos facilidade e prazer em fazer. E acima de tudo, o que Paulo nos mostra com esse texto de Coríntios, é que o maior de todos os dons
é o amor. Se vocês lerem o capítulo 13, ele vai deixar isso claro. E nós devemos pedir para que Deus nos dê amor uns pelos outros, por Ele e pela causa do Evangelho também. Por isso, se você não sabe ainda qual é o seu dom, ame. Ame as pessoas. Ame a Deus em primeiro lugar e ao próximo como a si mesmo. E o terceiro ponto é meus dons a serviço da comunidade. Muitas são as tarefas da igreja, por isso a variedade dos dons. Mas poucos se dispõem a servir. E por ter poucas pessoas, sempre os mesmos assumem as tarefas e acabam por vezes desgastados. Por isso, porque eles acabam fazendo coisas que não são o seu dom, que eles não têm facilidade para fazer, mas eles precisam fazer porque não tem ninguém que se disponha. Talvez se nós tivéssemos mais pessoas servindo, e servindo de acordo com o que é vocacionada para fazer, de acordo com os seus dons, as comunidades cristãs e seus líderes seriam mais saudáveis e a igreja frutificaria melhor. Há um tempo atrás, o grupo de acolhimento aqui da nossa comunidade fez um trabalho incrível de apresentação de todos os ministérios. Eles construíram uma árvore e nessa árvore é demonstrado todos os ministérios da CELT. Quem aqui estava no culto nesse dia? Bastante pessoas. Mas quem não estava, se vocês forem na CELT, lá na comunidade, na casa da comunidade, essa árvore está colada na parede. E essa árvore mostra que a nossa comunidade aqui tem muitos ministérios. Muitas áreas em que nós podemos servir. Eles também enviaram há um tempo atrás um questionário com todos os ministérios descritos e perguntando se temos interesse em fazer parte. Há muito espaço para agir, para fazer parte, para construir, para que Cristo seja anunciado e formado em nós. Coloque-se à disposição do Espírito Santo de Deus para proclamar e servir no reino de Deus. Pois a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Peça ao Senhor da seara para que envie trabalhadores. Mas eu advirto, o Ministério da Saúde adverte, se você orar pedindo para que Deus envie trabalhadores, você mesmo pode ser a resposta dessa oração. Então cuidado se você vai orar assim mesmo. Não tenha medo, porque é o Espírito Santo que nos capacita. Talvez você esteja pensando, eu tenho muita vontade de trabalhar ou de servir em determinado ministério, mas eu não sei como fazer. Não é à toa que a gente tem vários treinamentos de líderes, a gente tem pessoas que podem nos ajudar, existem livros, existem diversas ferramentas que podem nos ajudar e capacitar para o serviço. Você sabe como que foi o meu chamado para teologia? Acho que a maioria aqui não sabe, mas eu acredito que eu estava no primeiro ano do ensino médio, e eu estava num culto lá em Foz, na minha comunidade, e naquele dia era uma estudante de teologia que ia pregar, uma mulher. E enquanto ela estava pregando, eu pensei, eu quero ser igual ela. E eu entrei no carro quando acabou o culto e falei para os meus pais, eu quero ser assim, eu quero fazer teologia. E eu estava tão entusiasmada e tão feliz que eu pensava, nossa, eu vou servir a Deus. Assim foi o meu chamado. Mas, o que aconteceu? Daisy sendo Daisy, durante os 3 anos do meu ensino médio eu neguei. Falei, não, isso não é para mim, é muito difícil. E realmente, essa questão da vocação é algo muito sério, responder a esse chamado. E fui negando, fui pensando em fazer bioquímica, história, um monte de outras coisas. E aí, no meu colégio, que é o mesmo que o Vini e o irmão dele estudaram, lá em Foz, a gente tem essa questão de encontros com a psicóloga para descobrir vocação e tudo mais. E aí, no dia, ela falou assim, olha, os testes aqui que você fez indicam isso, e teologia.
E diz que quando ela falou teologia, eu abri um sorrisão, assim. Ela falou, nossa, claramente é isso que você quer fazer, porque seus olhos brilharam quando eu falei isso. Eu falei, tá bom, Deus, vou parar de negar. Vamos aceitar esse chamado. E aí, naquele ano que eu fui fazer o CBB, fui fazer entrevista para fazer o curso bíblico básico. E a gente sofreu um acidente de carro, eu e minha família, e os meus pais trabalham com transporte escolar. E aí o carro deu perda total. Então pensei, agora eu não tenho mais como ir, porque a gente não vai ter como pagar, eu vou ter que ficar em casa ajudando os meus pais a trabalhar. E aí Deus confirmou o meu chamado e disse, não, pode ir. Eu vou conceder tudo o necessário para você. E de fato foi assim que aconteceu. Ele deu mantenedores para que eu pudesse permanecer na faculdade. E ainda assim, eu, sendo muito teimosa, eu acho que eu sou muito parecida com Tomé da Bíblia. Eu dizia, não, Deus, mesmo na faculdade de teologia, não, Senhor, eu não tenho chamado para isso. Cego aquele que não vê, né? E eu dizia, não, Senhor, não é para mim. E aí quando eu dizia isso, eu pensava, não tenho capacidade para isso. Eu lembrava, não, mas foi Deus que abriu essa porta. E é Ele que me capacita para estar aqui. E ainda hoje, quando eu tenho alguma tarefa muito difícil para fazer, quando eu penso que eu não sou capaz, que eu não vou conseguir, eu lembro do versículo, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E eu digo, amém, Senhor. E eu lembro que Deus que me capacita com o seu Espírito Santo, e eu falo para Ele, olha, Senhor, é contigo, porque sem ti eu não consigo. E por isso, diante do medo de assumir alguma tarefa, ou de sair da zona de conforto, ou de exercitar os dons que Deus te deu, lembre-se, é o próprio Deus quem te capacita, com o seu Espírito, pois afinal, a obra é dele, a igreja é dele, os dons são dele, por isso, confie e entregue tudo a Deus, porque Ele quer te usar como instrumento do jeitinho que você é. Busque, ore, leia a Bíblia, seja cheio do Espírito Santo. E o desafio e o convite para cada um de nós aqui nessa manhã, o convite que Deus te faz é: saia da sua zona de conforto. Coloque-se à disposição do Espírito Santo de Deus para servir com os seus dons. Peça a Ele qual é o seu dom. E peça também para que Ele conceda mais dons à sua igreja. Para cada um de nós. E tenha certeza, Deus vai te capacitar para isso. Se você estiver disposto a atender o seu chamado. Quando Deus chamou Moisés para libertar o povo do Egito, Moisés também tentou fugir. Ele falou, Deus, mas eu não sei falar, essa tarefa é difícil demais. Ele disse que ele não era capaz, mas Deus o capacitou e enviou o seu irmão como seu porta-voz. Moisés cumpriu o seu chamado e Deus era com ele. E da mesma maneira, Deus nos chama para sermos coparticipantes da sua obra, do anúncio do Evangelho de Jesus. Ele nos chama e nos capacita com o seu Espírito, nos dando diferentes dons para o serviço de edificar a sua igreja. Entregue-se totalmente ao Senhor. E para finalizar, eu tenho uma pergunta para reflexão. De que maneira o Espírito Santo de Deus tem te vocacionado? Como Ele tem te chamado? Você tem atendido a esse chamado? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, como é maravilhoso podermos nos reunir aqui nessa manhã, para louvarmos o Teu nome, para ouvirmos a Tua palavra, Senhor, que é profunda, que é tremenda, que nos transforma, Senhor, e que é viva. Eu te peço, Senhor, perdão pelas vezes que negamos, que não atendemos o Seu chamado,
que não confiamos inteiramente em Ti, Senhor. E eu te peço, nos dê mais fé, nos conceda mais confiança em Ti, Senhor, e disposição para servir. E eu também quero te pedir, Senhor, derrama os Teus dons nessa igreja. Derrama os Teus dons, Senhor, a cada um de nós. E mostra também, Senhor, para aquelas pessoas que ainda não sabem o Seu dom, qual é o dom dela. Aquilo que o Senhor tem concedido a ela para servir, para edificar a Tua comunidade, Senhor. Eu te agradeço, porque o Teu Espírito Santo sempre está com cada um de nós, nos capacitando, nos vocacionando para o serviço, Senhor. Nos capacita, continue, Senhor, tendo misericórdia de cada um de nós. E que sempre o Teu nome seja exaltado e glorificado através das nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo. Amém.